que é o medo? O medo é uma emoção natural que todos os seres humanos vão enfrentar em algum momento de suas vidas. É uma resposta psicológica e também fisiológica a uma ameaça. Essa ameaça pode ser física ou imaginária. Isso é o medo. Nessa série nós vamos falar sobre o medo. Quais as dificuldades que o medo pode trazer na sua vida e na sua caminhada cristã. Nós veremos que, à luz da Bíblia, homens e mulheres de Deus venceram o medo, conquistaram o seu propósito diante do Senhor. Homens e mulheres que entenderam que o medo, ele é suscetível a todas as pessoas, mas o medo, ele não pode nos paralisar. E eles avançaram, depositando a sua fé em Cristo Jesus, em Deus, e conquistaram o seu propósito. Daniel, ele tinha todos os motivos para ter medo. Ele foi levado cativo da sua terra para uma terra onde ele não tinha domínio sobre nada e era tratado como um escravo. Porém, ele entendia que o Deus que ele servia era poderoso para permanecer com a cultura dentro do coração dele e, através da vida dele, estabelecer uma cultura naquele ambiente totalmente hostil. Daniel viveu os propósitos de Deus na vida dele e não deixou que o medo paralisasse. Eliseu foi chamado por Elias apenas com um gesto de receber uma capa sobre ti e essa capa retirada, e Elias seguir o seu caminho. Eliseu, entendendo o ato profético, ele queimou as carroças, ele matou os seus bois e ele seguiu ao Senhor e foi um homem poderoso na presença de Deus, manifestando o propósito do Senhor na vida dele. Esther foi uma jovem usada por Deus para livrar o seu povo diante de uma armadilha feita pelo inimigo. Deus está chamando mulheres virtuosas, mulheres que não têm medo da afronta do inimigo, mas permanecem firmes diante do propósito do Senhor, colocando o medo de lado, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, na sua casa, para que a sua família seja abençoada. João Batista é aquele em que preparou o caminho para que Jesus Cristo pudesse manifestar os sinais, as maravilhas e estabelecer a salvação através da sua entrega na cruz. João Batista poderia ter medo de várias situações, de estar no deserto, de ser afrontado, de estar em um ambiente hostil, mas ele não deixou que o medo tomasse um lugar no seu coração, e ele, com impetuosidade, com autoridade, pregou o evangelho, o arrependimento a todo aquele que precisa de arrependimento, e preparou um caminho para o Senhor, com ousadia e autoridade. Paulo teve um encontro com Jesus, teve o seu destino mudado através de encontrar com o seu Salvador. Paulo passou por várias adversidades, abandono de amigos, navegações que naufragaram, foi preso, foi perseguido, foi açoitado, mas em nenhum momento ele deixou que o seu medo te impedisse de manifestar o chamado que o Senhor tinha na vida dele, de fazer discípulos e estabelecer o reino do Senhor. Você está na série Vencendo o Medo. Consegue lembrar de tudo que é dito. Então, nós gravamos aqui, nós colocamos no YouTube também. Se você entrar na página da igreja ali no Instagram, você vai ter um link dessa pregação e você vai poder ver ela de novo, rever ela de novo. Você vai poder ser igual os bereanos ali, onde Paulo estabeleceu uma igreja, que tudo aquilo que Paulo pregava, eles iam na Bíblia ali e ia lá olhar se o que ele estava falando era verdadeiramente aquilo que Cristo estabeleceu. Então, você é livre para poder anotar no final do culto, fazer indagações, perguntar sobre algo que você não sabe, e nós estaremos à disposição para sanar toda dúvida, para poder conversar acerca de tudo aquilo que é pregado e a cultura da nossa igreja também. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão cansados? Vocês estão alegres? Então dá uma glória a Deus aí. O texto está em Filipenses capítulo 3, no verso número 7. Você está com Bíblia aí? Abra sua Bíblia. E se você não tem Bíblia também, e você quer ter uma Bíblia, você pode me chamar ali também. Que nós encontraremos uma maneira para você ter a Bíblia, que é a palavra de Deus que nos orienta. Filipenses capítulo 3, no verso número 7 até o verso número 12, vai dizer o seguinte, ó. Não sei se a minha tradução está igual. Diz assim, ó. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio, como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo,
a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Deixa sua Bíblia aberta aí. Se você quiser também pegar no seu celular e anotar no bloco de notas, pode ficar bem à vontade. Só desliga aí a internet, porque senão vai ficar chegando notificação e às vezes você perde algo que Deus tinha orientado, toda a aliança que Deus tinha feito no passado com todos os homens do Antigo Testamento ou do Pentateuco, mais precisamente dito. Então ele sabia sobre Noé, ele sabia sobre Abraão, ele sabia sobre Isaac, sobre Jacó, sobre José, ele sabia sobre Elias, ele sabia sobre Samuel, ele sabia sobre toda a aliança que Deus tinha feito, e ele era um homem que tinha posses. Ele vinha de uma família considerada rica, e toda pessoa que tinha um dinheiro naquela época, ela tinha acesso a estudar a palavra de Deus. Então, Paulo, ele não nasceu em Jerusalém, mas ele se moveu para Jerusalém através dos seus pais para que ele pudesse entender da palavra do Deus a qual ele servia. Mas antes de entrar em Paulo inteiramente, vamos lembrar daquilo que a gente já falou sobre o medo. O medo, a gente aprendeu que é uma emoção natural em que todos os seres humanos eles vão passar em alguma etapa da sua vida, em algum momento da sua vida. E é uma resposta psicológica e também fisiológica a uma ameaça ou um perigo iminente, seja ele real ou seja ele da sua mente, seja ele gerado aqui dentro do seu pensamento, uma imaginação. Então nós vamos ver que o medo, todo ser humano, até o Pedro que está ali no colo do Alessandro, se ainda ele não teve medo, um dia ele vai ter medo de alguma coisa. Porque todo ser humano está suscetível a isso. Por quê? Porque aconteceu algo lá no Jardim do Éden, e nós vamos ver aqui mais para frente que todo aquele ser humano que nasce após a queda do homem, ele carece da glória e do favor de Deus. Então nós vamos entender aqui que na semana passada nós falamos sobre Daniel, e que Daniel, ele também era um jovem que tinha acesso à cultura. Ele tinha acesso ao Pentateuco, à lei do Senhor, que nós vamos estudar a lei, nós vamos entender que Deus ele estabelece 613 leis lá no deserto. Depois nós vamos ver Moisés subindo em um monte, ficando lá 40 dias, submerso na presença do Senhor, e agora ele vai descer com 10 mandamentos. E quando a gente vê Jesus vindo e habitando entre os homens, a gente vai ver Jesus diminuindo esses mandamentos apenas para 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o seu próximo como a si mesmo. Então, quando eu amo a Deus acima de todas as coisas deste mundo, assim como Paulo disse, elas não vão ter mais valor do que Deus para a minha vida. Então, eu não vou ficar atraído pelo que esse mundo pode me oferecer, sendo que eu tenho todo o contentamento no Deus a qual eu sirvo. Vocês estão comigo ou eu estou indo muito rápido? Estão comigo? Nós vimos 3 pontos sobre a vida de Daniel, que ele não teve medo. Ele não teve medo e não se contaminou com a cultura do ambiente em que ele estava. Então Daniel, ele veio trazido como um cativo para um ambiente em que ele era obrigado a fazer aquilo que era determinado pelo rei. Porém, ele tinha um rei que estava entronizado no coração dele, que era superior ao rei estabelecido sobre aquele lugar em que ele estava, que era a Babilônia. Então, ele entendia que o rei a qual ele servia valia muito a pena ele abrir mão de tudo que era estabelecido pelo rei, pelo eunuco daquele ambiente, para servir o Deus a qual ele servia. Então ele não se contaminou com as comidas, ele não se contaminou com as bebidas, ele não se contaminou com as festas, ele não se contaminou com a promiscuidade, com o adultério, com a lascívia, com o pecado daquele ambiente.
mas ele deixou reinar na vida dele aquilo que estava estabelecido no coração dele, que era a cultura do reino de Deus, que é uma cultura de paz, justiça e alegria. Então nós vamos ver o segundo ponto, ele não teve medo e continuou orando ao Senhor. A gente vai ver que foi estabelecido um decreto naquele ambiente, onde toda a adoração que fosse executada, toda a oração que alguma pessoa fizesse, teria que ser uma oração que iria trazer um benefício somente para o rei daquele ambiente. Mas a gente vai ver que Daniel, ele sempre subia no seu quarto e ele se ajoelhava para uma janela que dava diretamente para Jerusalém e ele orava ao Deus Criador dos céus e da terra. Então a gente vai ver que ele teve a sua oração ali vista por alguém que era alguém que queria ter um status junto ao rei e vai deletar ele para o rei. Vai falar, ó rei, Daniel ele está orando lá e não está orando por você não. Aí a gente vai ver que o rei manda chamar ele, pega ele, lança em uma cova cheia de leões. Mas o Deus a qual ele servia vai livrar ele no meio daquela situação de morte. E o nome do Senhor vai ser glorificado quando Daniel, ele vence o seu medo, ele continua firme, servindo a cultura estabelecida no coração dele, que era somente adorar, somente orar, somente se prostrar diante do Deus Criador dos céus e da terra, e ele tem a sua vida livrada, e quando ele vence o medo, o nome do Senhor é glorificado através dele. Porque o rei vai até aquele ambiente e vê que ele ainda estava salvo, que ele estava vivo, e ele vai decretar agora uma lei. O Deus de Daniel é o Deus que deve ser adorado. O Deus de Daniel é o Deus que livrou ele do mal, livra os seus de toda dificuldade e é o verdadeiro Deus. Então, quando você vence o medo e continua orando, continua jejuando, continua buscando a Deus, orientando sua família acerca do clamor que vem no seu coração, e você orienta aqueles que estão ao seu redor, através da oração, através da conversa que você tem com Deus, Deus vai ser glorificado através da sua postura, amém? E o último ponto, Deus será conhecido quando você vencer o medo. Quando você vence o seu medo e faz aquilo que Deus te estabeleceu para fazer, o nome do Senhor será glorificado. E nós vamos ver aqui que eles queriam dar glória para Daniel, mas Daniel tira toda a visão, toda a exaltação que era dada para ele, e ele aponta para Deus, fala, não, adoração somente a Deus. Reconhecimento somente a Deus. Eu sou um instrumento para glorificar o nome do Senhor. Então, não achem que eu fiz algo, mas o meu Deus me livrou. O meu Deus me estabeleceu como uma voz profética neste lugar. E Ele está te levantando como uma voz profética em Pinhalzinho também. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Deus, ele não te trouxe para essa cidade à toa. Deus, ele não permaneceu que você estivesse nessa cidade à toa. Deus não permitiu que você viesse aqui nessa noite em vão. Deus tem um propósito em tudo que ele faz. Basta que nós venhamos estar atentos ao que ele está fazendo, para onde o vento dele está soprando, para que nós venhamos sermos inseridos naquilo que Deus está fazendo. Deus, ele é um Deus que está sempre em movimento, sempre fazendo com que as pessoas venham receber a Cristo como Salvador. E ele faz isso através de homens e mulheres que ouvem a voz dele e se movimenta dentro do plano celestial que ele tem para todos os ambientes. Então você não está aqui em vão, você não está aqui à toa. Deus, ele tem um propósito em tudo que faz. Amém? Mas nós vamos olhar para a Bíblia, pastor, aí, como a gente vai entender sobre o medo. E aonde tem na Bíblia sobre o medo? Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo de número 3. Nós vamos ver a primeira menção de medo na Bíblia, na palavra do Senhor. Gênesis capítulo de número 3 vai dizer sobre a queda do homem. Sobre quando o homem quis ser igual a Deus. Quando o homem quis fazer aquilo que ele achava que era correto. E a gente vai ver que a partir deste momento, o medo ele é estabelecido na humanidade. Gênesis capítulo 3, versículo de número 10, vai falar o seguinte.
ele respondeu. Quem respondeu? Adão está respondendo para Deus aqui, lá no Jardim do Éden. Após ele ter comido daquele fruto que foi proibido por Deus, Deus deu uma orientação, ó, não faça isso aqui. O dia que você fizer isso aqui, você vai morrer. Porém, a serpente, ela ludibriou a mulher, e a mulher deu daquele fruto para o homem, e o homem se alimentou com aquele fruto. Então, os olhos deles se abriram. E quando os olhos deles se abriram, eles viram que eles estavam nus. E eles se cobriram ali com algo. E na viração do dia, Deus, como de costume, ele foi conversar com Adão. E isso aqui aconteceu. Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Primeira menção da palavra medo na Bíblia é essa aqui. E me escondi. Perguntou-lhes Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? E respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi do fruto. Então a gente está vendo aqui Deus indo conversar com um amigo que ele tinha, como ele fazia todas as tardes. E quando ele está chegando naquele ambiente, naquele jardim de delícias, naquele ambiente em que ele tinha feito todas as coisas de uma forma plena, de uma forma tão organizada, para que o homem pudesse ter uma vida ali sem problemas, governando sobre tudo, dando nome aos animais, fazendo com que aquele lugar pudesse florescer, que aquele lugar pudesse crescer, na plenitude do amor de Deus. Agora há um pecado, e nós sabemos que pecado é uma ruptura, pecado é errar o alvo. Então Adão, ele errou o alvo. E agora, quando ele vê Deus chegando naquele ambiente, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai se esconder. E quantos de nós se escondemos de Deus? Quando nós fazemos aquilo que não deve ser feito, quando nós praticamos aquilo que é errado aos olhos do Senhor, sendo que Ele é onisciente e Ele está em todos os lugares. E nós não temos como se esconder de Deus. E Adão ali, ele vai tentar se esconder de Deus. E quando Deus, ele pergunta para Adão: Adão, onde você está? Onde você está? Ele fala para Deus: Deus, eu vi que você estava chegando, eu ouvi a sua voz, eu ouvi os seus passos, e eu me escondi, porque eu estou nu. E ali, ele vai falar com o Senhor: eu tive medo de ti. Então, o que nós estamos sentindo, ou o que nos leva a ter medo, é quando nós não temos a confiança em Deus. Você está comigo aqui? Quando nós não confiamos plenamente em Deus, nós vamos ficar com medo. Eu tenho medo do futuro, eu tenho medo de não dar conta de cuidar da minha família, eu tenho medo de não conseguir trazer a provisão para as minhas filhas, tanto espiritual, quanto emocional, quanto material. Eu tenho medo de abrir o meu negócio, eu tenho medo de tentar fazer as coisas que Deus tem colocado no meu coração, se mover de acordo com o que Ele tem estabelecido, e isso não dá certo, então eu não confio em Deus. Quando eu não confio em Deus, automaticamente eu vou ficar com medo. Porque até aquele momento, Adão, ele confiava plenamente no Senhor. Ele confiava em Deus de uma forma a qual nunca nenhum homem confiou, a não ser Cristo. Ele confiava em Deus, em tudo que Deus instruía ele a fazer, tudo que Deus orientava ele a fazer, a proteção dele vinha de Deus, a solução de toda situação adversa vinha de Deus, e ele confiava plenamente no Senhor. Mas quando o pecado entrou na vida dele, ele teve medo, porque a confiança dele já não estava no Senhor. Então Deus está dizendo para você nessa noite: confia em mim. Confia em mim. Nas dificuldades da vida, confia em mim. No deserto, confia em mim. Nas situações adversas da vida, confia em mim. Põe as suas emoções na mão de Deus. Ponha tudo aquilo que está afligindo o seu coração, tudo aquilo que está trazendo ansiedade do seu coração, nas mãos do Senhor, que Ele é aquele que é o provedor.
A gente entra num lugar de vulnerabilidade, a gente entra num lugar onde nós não podemos mais fazer as coisas do nosso modo, nós não podemos mais fazer as coisas com a força da nossa mão. Então isso nos traz uma desconfiança. Então depender do Senhor é fundamental para que você não tenha medo. Então nós vamos ver aqui uma sucessão de situações que nos acompanham até hoje. A gente vai ver Adão tendo medo, e quando ele é perguntado, indagado por Deus, o que ele tinha feito, ele vai terceirizar aquilo que era para ele fazer, que 2000 anos depois Jesus veio fazer. Se nesse momento aqui Adão ele toma responsabilidade, ele protege a sua mulher e ele fala, não, eu comi do fruto, eu errei e eu quero consertar esse erro. Ele poderia ter consertado tudo ali e a humanidade estaria plena novamente. Porém, ele faz aquilo que muitos de nós fazemos muitas vezes na nossa vida, que é terceirizar a nossa responsabilidade. E ele fala, a mulher que você me deu. Você fez essa mulher, você me botou para dormir, fez essa mulher da minha costela e essa mulher que você me deu, que me deu esse fruto. Então a culpa não é minha, não, do pecado está na terra. A culpa é dela. E Deus vai em direção à mulher e a mulher novamente terceiriza aquilo que ela deveria tomar como responsabilidade. A serpente que me deu de comer, ela me ludibriou, ela me enganou e eu comi desse alimento. Então, ninguém queria assumir a culpa. Mas 2000 anos depois, a gente vai ver aquele que tinha toda a glória no céu, aquele que era santo, aquele que é santo, aquele que não tinha mácula, aquele que não teve como usurpação ser igual a Deus, ele habita em um corpo humano. E agora ele é gerado dentro do ventre de uma menina virgem. E ele vai depender agora de uma mulher. E ele vai depender agora, quando ele cresce, que o seu primo, João Batista, que nós vamos falar aqui também, batize ele. Então, quando Jesus se submete, ele depende de Deus, ele se torna filho. E nós temos uma voz que vem do céu dizendo, esse é o Filho amado em quem eu tenho prazer. Vem uma pomba e repousa sobre ele, e ele é reconhecido ali, naquele momento, como o Filho de Deus. Então Deus está te chamando hoje para se submeter a Ele. Quando você se submete a Deus, você confia em Deus. Quando você confia em Deus, você não vai ter medo do que o mundo colocar na sua frente e você ter que lutar para poder conquistar aquilo que o Senhor estabeleceu na sua vida. Amém? Adão, ele expressa medo após desobedecer a Deus e comer do fruto proibido. O medo é uma resposta à consciência de culpa e é também uma separação entre o homem e Deus. O medo é uma emoção que surge da percepção de perigo ou a vulnerabilidade e é um tema em que nós vemos muito acontecer hoje. Antes de entrar no próximo tópico dessa mensagem, eu queria falar um pouco sobre a depressão e a ansiedade. O Brasil é o lugar onde existem mais pessoas depressivas e mais pessoas com ansiedade do mundo, ganhando até os Estados Unidos. Pelo que eu estudei, né? Se eu estiver errado, depois vocês me corrigem. O que isso quer dizer para nós? Que nós não estamos confiando plenamente no Senhor. Porque quando eu tenho uma depressão, isso está diretamente ligado a vários fatores, mas um deles começa com o medo. O medo de algo que aconteceu no passado, que possa acontecer no futuro. Medo de um trauma estabelecido quando você era criança. Agora você não vai conseguir ter relacionamentos com a pessoa, porque você tem medo que isso aconteça novamente. Você vai ter medo agora de coisas que foi estabelecida lá no seu passado e isso te impede de viver o hoje. Então a depressão, ela é um medo somado a várias coisas. Às vezes nós temos uma depressão que é um desequilíbrio hormonal, isso é físico e tem que ser tratado com médicos. E nós temos a ansiedade. A ansiedade é um medo do futuro, nada mais do que medo do futuro.
Medo de não dar certo o filho que você vai ter no futuro. Medo de os seus relacionamentos não derem certo no futuro. Medo de o seu filho não conseguir se formar na faculdade, sendo que ele apenas acabou de nascer. Medo de os relacionamentos que você tem, alguém te trair, igual aconteceu no passado. Então você fica ansioso pelo futuro, por algo que tem que acontecer, e você deixa de viver o hoje. Então o medo, ele te impede de acessar promessas que Deus quer liberar sobre a sua vida hoje. Porque você tem excesso do passado e você está com excesso do futuro. E com excesso do passado, excesso do futuro, você não consegue viver o hoje. Se você não consegue viver o hoje, você não consegue construir nada que seja sólido. Vocês estão comigo? Então Deus está te pedindo hoje para confiar plenamente nele. Entrar em um ambiente de dependência hoje, onde Ele vai suprir as suas necessidades. Pegar tudo aquilo que aconteceu com você no passado, colocar aos pés de Jesus, pedir perdão, se consertar com Ele e rumar em direção àquilo que Deus estabeleceu para você. Posso ouvir um amém? E como eu consigo sanar ou vencer este medo? Abre sua Bíblia aí em 1 de João, capítulo 4, no verso 18. Vocês estão comigo aí, gente? Então abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, no verso 18. Vamos ler aqui como você vai vencer esse medo. Primeira carta de João, capítulo 4, no verso de número 18 e 19, vai dizer o seguinte: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, ele lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que tem medo, ou em algumas Bíblias vai dizer, aquele que teme, não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O que esse texto está dizendo? Que o amor, o verdadeiro amor, ele lança fora de dentro de nós, do nosso coração, que está entronizado no nosso coração, todo medo. E o que é esse verdadeiro amor? O nome desse verdadeiro amor é Jesus Cristo. Quando nós recebemos a Cristo como Salvador e nós confiamos plenamente nele, automaticamente nós não vamos ter medo do futuro, nós não vamos ter medo do passado, nós não vamos ter medo do hoje, nós não vamos ter medo de nada, porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E o nome desse amor encarnado entre os homens é Cristo Jesus. Então, quando eu confesso a Cristo com os meus lábios e creio no meu coração que Ele é o Senhor da minha vida, eu vou entender que eu tenho um Senhor que supre toda a minha necessidade. E agora o medo, ele tem que ser lançado fora, porque no lugar deste medo, eu tenho entronizado no meu coração agora Cristo. Mas por muitas vezes, nós aceitamos a Cristo, nós dizemos que servimos a Cristo, mas nós estamos servindo ao nosso medo. E nós oramos agora a Deus de uma forma plena. E nós buscamos ao Senhor, pedindo a Ele o quê? Deus, proteja a minha vida. Deus, proteja a minha casa. Deus, proteja o meu filho. Deus, proteja meu carro. Proteja minha rua. Proteja meu bairro. Deus, me proteja, não me deixe pegar doenças. Deus, nunca permita que eu passe por aflições, por dificuldade. Então você vai orando agora, tentando sanar o medo que está no seu coração. Porque você deve orar pedindo a Deus que cumpra em você o plano que Ele tem. Então você está pedindo que Jesus, ele venha servir ao medo que está estabelecido no seu coração. Mas quando você entende que Jesus, ele é o provedor principal da sua vida em todas as áreas, essas coisas vão ficar de lado e você vai entender que ele vai ser o Senhor da sua vida. E não o medo mais, não a dificuldade mais. Não o medo de o seu filho cair, não o medo da sua esposa te enganar, não o medo do seu marido fugir, não o medo dessas coisas. Mas você entende agora que Cristo é o Senhor da sua vida e você vive agora amando a Ele, vivendo o propósito dEle. E a palavra vai dizer que nunca se ouviu dizer que alguém que trabalha em favor daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito.
Então, se você ama o Senhor e vive segundo o propósito dele, você está no lugar mais seguro do mundo inteiro. Posso ouvir um amém? Esse amém está muito fraco. Acho que vocês não comeram churrasco hoje, não. Posso ouvir um amém, igreja? Glória a Deus. Como eu posso vencer esse medo? Entregando a minha vida a Cristo e confiando nele plenamente. Jesus, ele governa sobre o principado, sobre a potestade, sobre as obras malignas do mal. Ele venceu o medo. Jesus, ele habitou entre os homens. Eu não sei se vocês conseguem mensurar isso. Ele habitou entre os homens e ele viveu toda a emoção que um homem pode viver. Jesus, ele foi traído pelo amigo que estava comendo na mesa dele horas antes dele ser preso. Jesus, ele foi abandonado por homens que ele doou a vida 3 anos para esses caras estarem do lado dele. Na hora em que ele foi preso, esses homens abandonaram ele. Jesus, ele foi crucificado e a mãe dele estava ali vendo tudo. Imagina agora, Jesus sendo abandonado pelos amigos, sendo traído por aquele que devia lutar com ele até o final, que tinha dito antes, você não vai ser morto. Se preciso for, eu vou morrer no seu lugar. Agora esse cara está correndo para o outro lado. Jesus está sendo crucificado lá e ele está correndo aqui. E quando as pessoas olhavam para Pedro, ele falava, eu não conheço esse tal de Jesus. Então, ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi transpassado com uma lança na lateral dele. Ele foi esticado porque aquela cruz não era para ele, era para Barrabás. Então a gente vai ver uma coroa de espinhos sendo cravada na cabeça de Jesus. E naquele momento em que ele está lavando os pés daquele que trairia ele, ele era onisciente, ele era onipresente, ele sabia de tudo que estava acontecendo, ele é o próprio Deus. E eu imagino agora ele lavando os pés de Judas, olhando para a face de Judas e pensando, você está arquitetando para poder me matar. Daqui a pouco você vai sair, você vai chamar alguém para vir aqui me prender e eu vou ser morto através dessa atitude sua. Mas Jesus, ele reina sobre o medo porque ele tinha uma palavra. E Deus, ele tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para sua casa, Deus tem uma palavra para sua vida. Então, nada neste mundo, nada que vem contra você pode fazer com que você saia da sua estabilidade emocional. É difícil, pastor, é muito difícil. Mas Jesus Cristo falou que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Então, se nós vamos fazer coisas maiores que Jesus fez, eu trago isso não somente para o âmbito de milagres, mas eu trago também isso para o âmbito emocional. Porque ele é aquele que está entronizado no nosso coração. Então nós podemos viver isso aqui também através da confiança em Cristo Jesus. Então eu venço o medo quando eu creio em Cristo Jesus e eu confio plenamente nele. Então eu venço o medo assim como ele venceu. Jesus poderia ter medo de estar naquele ambiente, de ser preso, de estar sendo agora levado para o matador. Eles iam matar Jesus. Imagina agora você sendo carregado por homens, algemado, sendo açoitado, tendo as suas costas dilaceradas, e você entendendo, dentro de poucas horas, eu vou ser esticado naquela cruz, eu vou ser abandonado pelos meus amigos, mas eu tenho uma missão. Eu preciso fazer com que todos aqueles moradores de Pinhalzinho, que vão estar lá na igreja da família, dentro de 2000 e poucos anos, eles possam entender que eu fiz isso por amor a eles, e eu venci o medo, e eles podem vencer também. Amém? Mas falando tudo isso sobre o medo, nós podemos vencer o medo quando nós entregamos a nossa vida e confiamos plenamente em Cristo. Nós vamos entrar agora na vida de Paulo, e eu quero falar sobre Paulo um pouco, para que nós possamos ter como parâmetro a vida deste homem aqui. Esse homem que foi um homem fundamental para que o evangelho pudesse chegar até nós. Paulo, ele é reconhecido como um apóstolo de Jesus Cristo, porque nós vamos ver que quando ele estava ali indo para Damasco, ele vê uma luz
E essa luz faz com que ele caia no chão. E quando ele cai, ele fica 3 dias sem ver nada. E ali ele tem um encontro diretamente com Cristo. Estudos vão dizer que essa luz e que conversa com ele, que ninguém vê de onde vem aquelas palavras, era o próprio Cristo falando com Paulo. Paulo, por que você está me perseguindo? E por que Paulo perseguia a igreja do Senhor? Porque Paulo perseguia os homens que pregavam sobre Jesus Cristo, porque ele era um judeu e ele era um fariseu conhecedor das Escrituras. Assim como eu disse, ele conhecia sobre a lei do Senhor, ele conhecia sobre os profetas do Senhor, e ele estava no patamar de fariseu. E ele foi levantado como um homem que iria perseguir a igreja do Senhor. Então, nesse momento que ele tem um encontro com Jesus, ele está indo a Damasco prender cristãos, levar cristãos até o cárcere e matar os cristãos, mas ele encontra com o Senhor. Paulo, ele rompeu a fronteira de Jerusalém e ele fez com que o evangelho chegasse até nós hoje. Paulo, ele é o escritor de simplesmente 13 cartas, 13 livros do Novo Testamento. Isso é metade de todo o Novo Testamento, que tem 27 livros. Então esse homem aqui, que era perseguidor da igreja, que era equiparado com a idade de Cristo, 5 anos depois que Cristo nasceu, Paulo, ele nasce. E agora ele vai ser treinado, ele vai estudar na escola de Gamaliel, que era um renomado fariseu que ensinava sobre as leis, sobre os profetas, sobre as alianças do Senhor no Pentateuco. Então, Paulo, ele estava sendo treinado por Deus antes mesmo de ele conhecer Jesus. Então, assim como Jesus sabia muito sobre tudo aquilo, Paulo também estava sendo treinado em outro lugar, por outro mestre, e conhecia muito bem a palavra de Deus, e ele foi um homem muito fundamental para que o evangelho pudesse chegar a nós até hoje. Paulo, ele escreveu a carta de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, ele escreveu Gálatas, Filipenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Filemão, Efésios, Colossenses, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. E Hebreus é direcionada para Paulo também, mas nós não temos a certeza que foi ele que escreveu. Então Paulo era um homem letrado, inteligente, tinha dinheiro, tinha influência, tinha poder, era um cidadão judeu, mas era reconhecido como um cidadão romano. E ele abriu mão de tudo isso, considerou tudo isso como esterco em comparação a conhecer Cristo Jesus. Primeiro ponto que Paulo ele nos ensina hoje é que Paulo ele não teve medo da morte. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Atos capítulo 9, no verso 24, vai dizer: porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo, que é Paulo. Dia e noite eles guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Então a gente vai ver Paulo saindo fugido de Tarsos porque eles queriam matar ele. Olha que ironia do destino. Aquele homem que outrora seguia os cristãos, guardava os cristãos em uma cadeia e matava os cristãos, agora ele tem um encontro com o Senhor. Então, diante disso, eu quero dizer para você que não importa o que você fez no seu passado, não importa quão difícil que foi o seu passado, não importa as atitudes que você fez no passado, quando você reconhece a Cristo, você tem os seus pecados perdoados. E quando Jesus ele perdoa os seus pecados, ele vai redimir você. E quando ele vai redimir você, ele vai introduzir você em uma família. É lógico, se nos dias de hoje nós praticarmos coisas igual o Paulo fez, nós teremos que pagar, quitar a nossa dívida com a justiça. E Paulo aqui, ele era um perseguidor da igreja do Senhor, e agora ele está sendo perseguido, porque ele abriu mão de toda a patente que ele tinha fora, para poder viver glorificando e pregando sobre Cristo. E a gente vai ver que ele não teve medo da morte. Ele pregava com um ímpeto
e ele era conhecido por ser muito justo, muito fiel, e ele ia até o fim daquilo que ele pegava para fazer. Então Paulo aqui está sendo perseguido, porque o amor a Cristo estava sendo agora manifesto através da atitude dele. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele prendia os cristãos, e antes de matar os cristãos, ele fazia com que esses cristãos negassem a sua fé. Mas toda vez que Paulo, ele pegava um cristão e ele ia matar esse cristão, e esse cristão não negava a sua fé, ele falava: que povo é esse que não nega a fé? Que povo é esse que, diante da morte, eles não blasfemam contra o Deus que eles servem, o Deus que eles estão pregando? Que povo é esse? O povo que teve um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. E este povo está aqui nessa noite. Eu posso ouvir um amém? Então, não importa o que vem contra você neste mundo, não importa o que falam contra você, não importa o que fazem ao seu respeito, não importa se estão apontando para você, dizendo que é fogo de palha, dizendo que você está fazendo algo que os seus familiares nunca fizeram, ninguém na sua família vai nessas igrejas de crente e agora fulano de tal está querendo se bandear para esse caminho, sendo que nessa cidade nós temos vários exemplos ruins sobre a igreja dos crentes, mas nós somos o exemplo bom dessa cidade, amém? Deus, ele está nos chamando hoje para morrer para as coisas deste mundo e viver verdadeiramente para o plano e para o propósito que ele tem para nós e para nossa casa. Gálatas capítulo 2, no verso 20, vai dizer: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo agora, ele vive em mim. E Cristo vivendo em mim, agora as coisas desse mundo não vão me seduzir mais. Agora o que esse Satanás dos infernos coloca na minha frente de bandeja, eu vou dar uma bicuda naquilo ali e vou sentar-se à mesa com o meu Deus. Porque Salmo de número 23 vai dizer que ele prepara uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos. E ele unge a nossa cabeça e o nosso cálice transborda. Então Satanás ele é tão imundo e tão pobre que o máximo que ele pode oferecer para nós são bandejas. Mas Deus, ele põe uma mesa para nós, igreja. Uma mesa de justiça, uma mesa de paz, uma mesa de verdade, uma mesa de alianças verdadeiras, sem medo, sem dor, sem choro, sem lamento. Uma mesa onde plenamente nós confiamos no Senhor. E nós não temos medo da morte, porque nós sabemos qual é o nosso endereço eterno. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Segundo ponto, Paulo ele não teve medo de adorar ao Senhor. A gente vai ver um episódio lá em Atos, capítulo 16, no verso 25, que fala o seguinte: e perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram e se romperam. E logo se abriram todas as portas e se soltaram os grilhões de todos. Então a gente vai ver aqui que por pregar o evangelho, por falar do amor de Cristo, por viver verdadeiramente esse cristianismo, Paulo ele vai ser preso. Porque ele expulsa um demônio de uma mulher, juntamente com o seu discípulo ali, que era Silas. Agora eles vão ser presos em um cárcere. E vai ser colocado nas mãos deles grilhões. Não sei se você sabe o que é grilhão, mas grilhão é uma corrente que prende a sua mão e tem uma bola de ferro na ponta dela. E você não consegue se movimentar, porque é impossível levantar aquela bola. E agora eles estão em um cárcere, com grilhões nas mãos, com seus pés presos, encarcerados em um ambiente em que eles não poderiam fugir, mas eles tinham a sua mente livre para o Senhor, no seu coração entronizado o Cristo, e dentro daquele ambiente, onde ninguém expressaria uma adoração, onde ninguém oraria ao Deus Criador dos céus e da terra, eles começam a cantar louvores num lugar de morte. Eles começam a cantar louvores num lugar de prisão.
Eles começam a cantar louvores onde as pessoas eram ali mortas o tempo todo. E aquele louvor, ele sobe até Deus. E agora Deus vai mover aquele lugar. E um terremoto vai vir sobre aquele lugar. E aqueles grilhões que prendiam aqueles homens agora, ele vai se romper. E a liberdade que era mental e emocional agora é física. Deus, ele quer te libertar fisicamente nesses dias. Eu não sei o que está te impedindo, qual o medo que está te impedindo de adorar ao Senhor verdadeiramente, o medo que está te impedindo de dar um passo de ousadia na presença do Senhor, o medo que está te impedindo de se movimentar com autoridade dentro do que Deus tem te chamado. Mas eu quero te dizer, quando você adora de verdade, quando você ora ao Senhor de verdade, Ele vai te libertar das amarras que o pecado está fazendo em você nesses dias. E Ele quer fazer isso literalmente na sua vida. Nessa passagem nós vamos ver 2 homens presos fisicamente, mas o medo não veio no coração deles. O medo não estava entronizado na vida deles. E eles adoravam ao Senhor em meio a uma situação de dificuldade, de estarem presos, de estarem encarcerados. E o Senhor quer nessa noite que você perca o medo de adorar. O medo de levantar as suas mãos, o medo de dentro da sua casa ajoelhar no canto da sua cama, ou no meio da sua sala, ou enquanto você está preparando algo na cozinha, e orar a esse Deus verdadeiramente, rasgando o verbo com Ele, dizendo tudo aquilo que está te afligindo. Pois quando nós oramos ao Senhor com sinceridade, Ele responde com autoridade na nossa vida. Terceiro ponto para nós finalizarmos. Ele não teve medo de permanecer. O que Deus te chamou para fazer nesses dias que você não está permanecendo? O que Deus te deu como uma diretriz nesses dias que você não permaneceu? Filipenses capítulo 1, verso 13 vai dizer: de maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana e a todos os demais. A gente vai ver na penúltima prisão de Pedro que agora ele está em Roma, encarcerado. E a guarda pretoriana, que era a guarda que protegia o rei contra toda a investida dos seus inimigos, todos aqueles que viessem tentar contra o reinado daquele rei, a guarda pretoriana eram os melhores lutadores, os melhores guerreiros, aqueles que tinham uma destreza com a espada, aqueles que tinham uma supervisão além das pessoas normais, aqueles que viam o perigo de longe e eles antecediam o perigo. Agora essa guarda pretoriana, ela está tomando conta de um homem que somente usava a sua boca para abençoar as pessoas. Então eles colocaram o melhor que eles tinham de homens para tomarem conta daquele que estava livre. E agora, aqueles que deviam cuidar de Paulo naquele cárcere estão ouvindo 24 horas por dia a palavra do Senhor sendo pregadas para ele. Então ele está naquele ambiente em que não era propício para ele continuar pregando. E ele continuava permanecendo falando do Evangelho. As adversidades eram contra ele. O ambiente estava totalmente contra ele, mas ele permanecia fazendo aquilo que ele veio para fazer. E Deus está te falando hoje, não importa se você está sendo reconhecido, não importa o que estão falando ao seu respeito, não importa se a dificuldade bateu na sua porta e às vezes até uma indagação veio na sua mente, permaneça fazendo o que eu te chamei para fazer, que no final o nome do Senhor será glorificado e você vai alcançar aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Nós não nos movemos por um benefício, por um reconhecimento. Nós não nos movemos por receber uma patente na cidade, um reconhecimento na cidade, mas nós nos movemos porque Deus tem um chamado para nós. Deus deu uma visão para nós. Deus estabeleceu algo no nosso coração. E agora não é o reconhecimento alheio que vai nos fazer permanecer nessa caminhada. Não é o reconhecimento de amigos, de parente, que vai fazer com que você seja um excelente pai, que ama sua esposa e dá a vida por ela, assim como Efésios capítulo 5 fala, que o marido ele deve dar a sua vida pela esposa, assim como Cristo amou a igreja.
E não é porque todas as mulheres da sua família não eram submissos ao marido que tem, que você não vai ser submissa, porque a palavra do Senhor para você é: seja submissa ao seu marido, que é o sacerdote da igreja. Não é porque todo mundo deixa os filhos saírem e ir para o rock a partir dos 12, 13, 14 anos, que você agora vai deixar com que os seus filhos façam. Não, Deus me deu uma orientação. Eu devo criar os meus filhos no caminho em que eles devem andar, eles vão crescer. E quando eles estiverem grandes, eles não vão se desviar, porque foi estabelecida uma cultura na vida deles desde pequeno. Posso ouvir um glória a Deus? Deus te chamou para fazer algo. E não importa o que aconteça ao seu redor, execute a missão que Deus estabeleceu na sua vida, assim como Paulo fez. Eu quero concluir agora, eu queria pedir para que você se coloque de pé, para a gente orar e finalizar este culto. Paulo, ele não teve medo de permanecer. Paulo, ele não teve medo de adorar ao Senhor. E Paulo, ele não teve medo da morte, porque a gente vai ver que ele foi decapitado por pregar o Evangelho, por falar que Cristo salva, cura, liberta o homem, e tem uma eternidade inteira para passar com esse homem, com essa mulher, com esse jovem, com esse adolescente. Deus, ele estabeleceu algo sobre a sua vida. E nessa noite é necessário que você entenda o que ele te chamou para fazer. Você entenda o que ele estabeleceu para que a sua família possa manifestar nesse ambiente em que vocês estão inseridos. Paulo, ele foi o primeiro de muitos e nós fomos alcançados porque Paulo, ele não teve medo. Paulo, ele não desistiu. Paulo, ele adorava com intensidade. E adoração não é somente o louvor aqui de domingo que você rasga o seu coração e canta ao Senhor, mas a adoração é um estilo de vida, onde você não se corrompe lá fora. Hoje é um envio. No culto de domingo todo mundo é bonito e cheiroso, mas na segunda-feira é que é a luta mesmo. Na segunda-feira que você vai ter um amigo lá do seu trabalho, que vai querer te mostrar um videozinho cheio de besteira. É lá no trabalho que você vai amanhã, que alguém vai te pedir para desviar algo. É lá no seu trabalho que você vai ter a oportunidade de separar alguma coisa que não é para você separar. É lá fora que você vai ter a oportunidade de arquitetar algo para que você seja beneficiado. É lá fora que ninguém aqui vai estar olhando para você e você vai poder tratar a sua esposa mal. É lá fora, dentro da sua casa, que você vai ter a oportunidade de desonrar o seu marido. É lá fora que você vai ter a oportunidade de não praticar nada daquilo que foi dito aqui. Porque aqui, dentro dessas quatro paredes, todos nós somos cheirosos e bonitos. Mas Deus nos chamou para sermos bonitos e cheirosos lá fora. Para levar o bom perfume de Cristo para aquele que está perdido lá fora. Para ser luz na vida daquele que está indo para o inferno, pecando, adulterando, mentindo, desviando, com promiscuidade lá fora. É a luz que vai brilhar nas trevas. E não adianta nada ter um monte de lamparina aqui hoje, se amanhã nós não sairmos para os nossos ambientes e sermos luz lá. Paulo, ele era luz no ambiente em que ele estava, independente do que acontecia, porque ele entendeu o chamado de Deus para a vida dele. Quero orar por você hoje. Não precisa vir aqui na frente, mas eu queria fazer um convite também. Paulo, ele conhecia sobre Cristo. Ele sabia que viria um Messias. Todos os profetas estavam apontando que viria um homem que ia libertar o povo de Deus. E ele sabia que em um momento viria esse homem. E ele estudou sobre esse homem. Só que esse homem, ele estava equiparado com Paulo, fazendo um milagre do lado onde Paulo estava. Só que Paulo não entendia quem era aquele Jesus, quem era aquele homem. E quando Jesus se entrega na cruz, a igreja dele nasce, e a igreja começa a crescer de uma forma sobrenatural. Paulo, ele se volta contra essa igreja. E quando ele se volta contra a igreja de Cristo, Cristo se apresenta a ele, e agora nós vamos ter um homem convertido. Quando eu me converto, o medo agora já não está no meu coração.
eu já não tenho dificuldades em falar do amor de Cristo. E eu quero te chamar hoje, se você ainda não conhece esse Cristo, se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, se você ainda não confessou a Ele com os seus lábios e não deixou que o seu coração cresça que Ele é o Filho de Deus que veio tirar o pecado do mundo, eu quero chamar você para vir aqui na frente, eu vou orar com você. Nós vamos fazer uma oração e eu quero abrir esse pedido aqui nessa noite. Se você